A gente vai para a confusão de fato no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que foi palco de episódios, no mínimo, controversos nesta semana. Então vamos começar do começo, que é como a gente gosta. Na quarta-feira, o Conselho de Ética analisou um processo contra o deputado André Janones, do Avante, por suspeita de ter praticado rachadinha. O que é rachadinha? É aquele nome fofo dado ao crime em que o parlamentar desvia parte dos salários de sua equipe. Pois bem, tudo se encaminhava dentro de uma suposta normalidade, até porque nada é muito normal ali, até o momento em que a maioria do Conselho decidiu seguir o voto do relator do caso, que é quem? Guilherme Boulos, do PSOL, e resolveram arquivar o processo contra o Janones. Aí instaurou-se a confusão, deu-se a celeuma. Mas antes da gente ver a briga, vamos ver como é que foi o voto de Boulos. Vamos lá, rodou. Deixa eu ver. O relatório não entra no mérito. O relatório trata simplesmente do seguinte: existem precedentes de casos que ocorreram antes da atual legislatura, alguns dos quais sequer foram trazidos ao Conselho de Ética com essa argumentação. Então você não pode pegar um caso que aconteceu entre 2016 e 2019, que foi amplamente divulgado na imprensa. Eu apresentei na leitura anterior do relatório a matéria de SBT, de Jovem Pan, de Metrópolis, onde foi divulgado e, portanto, os eleitores que votaram no deputado que está sendo investigado tinham conhecimento do caso por veículos de ampla repercussão. E aí você pega e não julga os do 8 de janeiro, que muitos aqui deveriam ter sido caçados por isso. Nada a ver. E não julga com o argumento de que foi antes da atual legislatura e quer julgar algo que aconteceu ao menos 3, 4 anos antes da atual legislatura. Não é possível. Não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Nesse momento, declaro o início da votação nominal isso aí do já parecer tira, preliminar. porque é bobagem. Aí começa barraco. Me explica. Porque só de assistir ficou puxado. Não, foi ruim, foi muito ruim, porque eu vou explicar daqui a pouquinho, mas 2 pesos, 2 medidas serve sim para tudo. Pro Chama Conselho de Brasília. Ética, né, principalmente, e essa teoria do Boulos contraria votos que ele próprio deu recentemente. Mas vamos lá. Nessas horas eu acho que vale sempre aquele aviso para nossa audiência. Muito cuidado com a turma que vocês escolhem andar, porque lealdade cega é uma coisa muito perigosa e pode ferrar os seus planos do futuro. E pode ficar feio. Tá? Para livrar o amigo Janones de uma punição por ter supostamente feito rachadinha em seu gabinete, o Boulos não analisou, como ele próprio fala, o mérito das acusações contra o deputado. O que é o mérito das acusações? O crime em si. Sim. Ele se apegou a tecnicidades ali do processo. Tá? Ele deturpou, na fala dele, uma decisão do Supremo para justificar esse arquivamento. Porque, de acordo com o Boulos, o Janones ainda não tinha tomado posse do mandato quando ocorreram as gravações que indicam a prática de rachadinha. Só que isso não é verdade. As gravações indicam que o crime teria sido cometido em 2019 com Janones já deputado. Né? Então, e não para por aí. Outra coisa, né, que vale ressaltar, que é a história dos 2 pesos e 2 medidas. A tese utilizada por Boulos para livrar o Janones contraria o que ele próprio e o PSOL, seu partido, adotaram como, né, estratégia em pedido de cassação contra os adversários como Chiquinho Brazão e Flávio Bolsonaro. Também acusado de rachadinha. No caso do Brazão, se a lógica do Boulos para o Janones tivesse sido aplicada, o mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco ainda estaria livre pelos corredores do Congresso. Se não fosse levado em conta o crime, só a tecnicidade. Porque o crime foi cometido antes do mandato. Sim. Né? Então, assim, por que eu falei que lealdade cega é uma coisa perigosa para o futuro? Porque o Boulos é um pré-candidato muito bem colocado nas pesquisas para a prefeitura aqui de São Paulo. E agora ele vai carregar, durante toda a campanha, a pecha de passapanista para o seu amigo suspeito. É verdade. E assim, ó, tem as gravações, né?
por mais que venham todas as explicações do Janones, cabia ao Conselho de Ética analisar. Já chegou lá, analisa, arquivar. Aí, como eu disse, deu-se a celeuma. Falemos do barraco que seguiu a decisão. Vamos lá, né? Mas antes aí o nível... baixou. Antes de contar especificamente sobre o barraco, vale reforçar aqui o que a Cecília estava falando. A gente precisa lembrar que o nome oficial do Conselho de Ética é Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Mentira! Esse complemento, ele é frequentemente, convenientemente esquecido, porque se a gente for caçar parlamentar sem decoro, não tinha mais congresso. Verdade. Ops! Né? O show de horrores que a gente viu essa semana acontecendo por lá é prova disso. Bom, o relatório do Boulos deixou a oposição com muita raiva. Os deputados Zé Trovão e Nicolas Ferreira, ambos do PL, foram até Janones aos gritos, chamando ele de rachador e covarde, entre outros adjetivos bem menos republicanos. Aquele deputado histriônico do Pará também, que está sempre gritando, o delegado Éder Mauro, também do PL, foi o primeiro a provocar o Janones. E a partir daí foi um show de horrores que eu vou deixar vocês assistirem e fazerem seus próprios juízos de valor, porque assim, vai em frente. Vamos ver. Deixa eu ver. Essa baixaria, adoro. Esse é o Janones. Esse é o Janones e aí o Nicolas Ferreira, ambos de Minas Gerais, Janones do Avante. Bate aqui. É o Bilinski ali, né, eu acho. Não sei, não vi. Parece briga de Big fazenda, Brother. Né? Vamos lá fora, te pego na saída. Isso é até escola pública. Lugar de fala, né, mano? Aí esse Zé Trovão maluco de Santa Catarina. Parece até uma risada do Charles. Mas aí do Neida, um Pablo Marçal. Do Neida, quietinho, observando. Quieto, observando tudo, já pré-campanha. Então, antes da gente seguir, vocês acham que é encenação para redes sociais? Para a gente comentar aqui? Eu não sei se é encenação, mas se for, eles conseguiram, né? Pois é. Porque o Brasil inteiro começou mas a falar disso. Mas em comum acordo? Eu tava conversando... Se encontraram no banheiro e vamos arranjar uma confusão. Um foi aumentando e o engajamento... Porque se o Janones pega e sai, ele é covarde. Então o cara tem que enfrentar, porque aí nas redes também fica bonito para todo mundo ver. Olha como é um pessoal aguerrido. Olha como é um pessoal que vai e corre atrás. Eu gostaria de acreditar que não, porque deputado tem mais o que fazer do que ficar arranjando confusão em rede social, né? Assim, né? Eu tava conversando com a Nicole, minha professora de italiano, que é mineira, e eu tava falando com ela sobre esse, porque tanto o Janones quanto o Nicolas são mineiros, né? E é muito impressionante como eles têm exatamente o mesmo modo de atuação, mas com ideologias diferentes. Que loucura! Mas eles estão ali o mesmo padrão, gritando, xingando. Inclusive, Janones foi o cara que, teoricamente, ia colocar a esquerda nas redes. Né? E durante a eleição, ele até conseguiu, em alguma medida, né? Sozinho, no bloco do Eu Sozinho, tentando fazer isso, e fez umas besteiras pelo caminho, inclusive. Mas o ponto é feio. Eu não tô pagando. Não, é isso. Do meu bolso, com imposto, para vocês fazerem graça. E se houvesse mesmo um conselho de quebra de decoro, os dois seriam caçados depois de uma patifaria dessa. Porque, voltando, é o Conselho de Ética e decoro parlamentar. Mas você acha que alguém vai ser punido por descumprir o decoro? Não. Pois é. E essa foi uma só das baixarias.